Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Criador Pro 4.0, o negócio da sua vida, né? O curso completo, com 22 módulos, mais de 200 horas de curso, um curso de especialização para criadores comerciais. Estamos no módulo 17, onde a gente está fazendo toda a parte de organização e venda, né? Preparo e documentação e venda dos nossos animais, né? Então, na aula 1, a gente falou de todos o passo a passo que a gente deve fazer quando a gente faz reserva ou venda de animais. Na aula 2, eu entrei no sistema e mostrei para vocês como faz a declaração de nascimento e quais são os procedimentos que a gente deve fazer para a emissão do certificado de origem, para a emissão das guias de transporte, e também para tirar os laudos veterinários, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os documentos, né, o controle do nosso plantel, o controle do nosso criatório, e também quais são os documentos que a gente deve guardar como documentos essenciais para a gente ter provas contra qualquer tipo de problema que venha a acontecer dentro do nosso criatório, né? Lembrando que cada estado trabalha de forma diferente, mas todos os estados, fora São Paulo, que utiliza o GFAL, que é o próprio sistema de controle, né, de plantel, controle de vendas, controle e mecanismos de relatórios, todos os outros a gente utiliza o CISFAUNA, que é o controle nacional, né, de manejo animal, da fauna animal silvestre, exótica e doméstica, principalmente aqueles animais que são antrópicos, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente recebe a licença de manejo, a gente passa a ser um criador comercial, a gente, além de fazer as nossas atividades com maior tranquilidade, quer dizer, a gente fica livre dessa questão de fiscalização, porque agora a gente tem a licença de manejo para começar a operar, reproduzir e realmente passar a ser um criador comercial legalizado, a gente passa também a ter responsabilidades. E a gente sabe que no mundo da criação de animais, a gente tem a maior parte das pessoas são ilegais e nós temos uma grande porcentagem dos criadores ilegais que são extremamente trambiqueiros, que realmente realizam tráfico de animais, que cometem crimes, que gostam de falsificar anéis, gostam de falsificar notas de criadores comerciais, dizerem que são representantes de criadores comerciais, venderem animais sem o criador saber. Em algum momento vai acontecer de algum animal desses que foi vendido ilegalmente por outros que estão falsificando anilhas e notas fiscais, acabar respingando dentro de você, dentro do criador, que é legalizado e está tudo ok. Então, para a gente se precaver, e a partir do momento que a gente vira um criador comercial, a gente tem responsabilidades. E essas responsabilidades são de acordo com os animais que você está criando e de acordo com os animais que você vai comercializar para os seus clientes. Aquela questão de você ser profissional e entregar animais de boa qualidade. Porque a gente tem N problemas que vêm acontecendo e que vão acontecer de pessoas que também compram animais que você entrega extremamente sadios, cometem alguns erros no processo de transporte, até mesmo de quarentena e de integração, né, com os outros animais, e os animais acabam adoecendo, acabam se machucando e acabam morrendo, e aí acabam culpando o criador que vendeu esse animal, e aí a gente acaba tendo uma série de problemas que podem vir a acontecer. Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente passa a ser criador comercial, como a gente vem falando nesse módulo, a gente passa a ser extremamente visado. Uma, que você vai poder vender para todo mundo com nota fiscal, apesar de alguns estados, né? A gente teve até esses dias, não sei quem, eu acho que alguém aqui colocou, perguntou para mim, eu não lembro quem foi, lá do estado do Rio Grande do Sul,
dizendo que os criadores comerciais de silvestre só poderiam vender animais para criadouros comerciais. E tem uma instrução lá, uma portaria, alguma normativa, né? E aí entra naquele debate, né? Se eu sou criador comercial, eu posso vender para qualquer um, eu não preciso vender somente para outros criadouros ou para quem é criador, no caso, passeriformes, né? Para vender para criadores cispas. Então, isso também existe uma série de normativas que até mesmo o próprio criador não sabe como proceder, né? E a gente tem que ter um controle muito grande do nosso plantel. A gente tem que saber exatamente os animais que estão sendo vendidos. A gente tem que fazer todos os procedimentos da forma correta para ser entregue esse animal, para que você não responda judicialmente ou não responda e acabe ocasionando até mesmo uma fiscalização do seu criatório e até mesmo o fechamento do seu criatório por você começar a fazer coisas erradas, né? E a responsabilidade passa a ser sua a partir do momento que você tem a licença de manejo. Você deve seguir todos os procedimentos corretos e deve se resguardar, né? Então, a gente está com essa aula, que é a aula 3 do módulo, falando exatamente sobre isso, né? Então, a aula 1 e a 2 a gente já falou sobre o que a gente precisa fazer, quais são os documentos que a gente deve entregar, e agora a gente vai falar um pouquinho do controle geral do nosso plantel, como a gente faz esse controle geral do nosso plantel, até mesmo o controle de estoque, o controle de vendas, o que a gente tem que resguardar de documentação que a gente tem que armazenar e qual é o período que a gente deve armazenar essa documentação para a gente ficar livre de qualquer tipo de problemas, tá bom? Então, acompanhe a nossa aula não é uma aula tão longa, é uma aula bem curta, porque a gente vai, muitas coisas a gente já viu nas aulas anteriores, a gente só vai repassar algumas coisas e mostrar como a gente faz esse controle geral do nosso plantel, tá bom? E assim, além de nós termos o controle de vendas, a gente tem todo um controle de plantel de óbitos, controle plantel de fugas, o controle dos animais que, por via, possam ser roubados, né? A gente já teve criadouros comerciais esse ano que foram roubados, né? Muitos animais foram furtados, como é que a gente deve proceder nesses casos, né? Então, aqui é uma aula bem interessante para a gente poder estar complementando. E aí, a nossa última aula do módulo vai ser os relatórios. O que a gente tem que fazer, aonde a gente tem que, e como a gente faz esses relatórios, e como a gente deve entregar esses relatórios para o órgão ambiental. Já que, a partir do momento que você é um criador comercial, você deve prestar conta a todos os órgãos ambientais sobre a movimentação dos seus animais, sobre o nascimento, morte, fuga, venda e etc. Tá bom? Então acompanha aí, eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente para a gente não perder tempo, e aí no final a gente abre para aquele nossa velha bate-papo aqui, tá? Deixa eu puxar para cá, deixa eu colocar aqui no máximo aí. Então, controle de plantel, documentos para armazenar, módulo 17, aula 3, tá? Então, bora lá. Então, o que a gente precisa fazer? Tem uma pergunta aqui no chat. Olá, boa noite a todos. Não é só um olá, boa noite. Bora lá, então. Deixa eu clicar aqui. Bom, então, todo o gerenciamento do seu plantel, tudo que você faz como criador comercial, ele está baseado em dois sistemas, né? Se você é do estado de São Paulo, é o GFAL, né, que é o sistema próprio que o São Paulo criou, né? Eu vou estar mostrando como é que ele funciona. Alguns estados também vão adotar o GFAL como sistema nacional, então é importante que a gente entenda como funciona, mas a maioria, eu coloquei aqui, deixa eu dar um ESC aqui, eu coloquei de novo o CISPAS, que eu estou na cabeça com o CISPAS aqui, é CISFAUNA, tá? Deixa eu corrigir aqui, é o CISFAUNA, né? Que é o órgão nacional do IBAMA, que está dentro do Cadastro Técnico Federal, que é os serviços prestados pelo IBAMA, que você tem acesso, né? Hoje nós temos o CISFAUNA 1.0 e 2.0, que a gente faz todo o controle do gerenciamento da fauna. Então, se você é um criador comercial, você vai ter acesso a esse sistema, ao CISFAUNA e ao GFAL.
né? Então, se você é em nível nacional, é o Cisfauna, a nível de alguns estados, principalmente São Paulo, é o GFAL. Então, o que a gente tem que tomar conta e prestar muita atenção, tá? Então, todos que estão aí, deixa eu dar até um stop share, tem gente que está com o microfone ligado aqui, deixa eu estar mutando. E tudo que você faz tem que ser lançado dentro de um desses sistemas como gerenciamento. Então, o controle do seu plantel deve estar sempre bem ajustado. Quer dizer, a quantidade de animais reais que você tem, tanto de matrizes quanto de filhotes para venda, tem que estar muito bem ajustado dentro do sistema, porque caso haja uma fiscalização e você não tiver isso no sistema, você vai ser autuado e você vai ter o seu criatório fechado, porque você não está gerenciando corretamente o seu sistema. Você tem que declarar todos os nascimentos, você tem que declarar todas as transferências diretas, que é a venda direta ao consumidor, você tem que declarar todas as transferências entre empreendimentos quando você vende para lojas legalizadas, para outros criadouros, né, comerciais. Você tem que declarar a entrada de matrizes quando você compra, né? Se você compra de loja, se você compra de outro empreendimento comercial, né? Que aí você pode, entre empreendimentos comerciais, você ainda tem a parte de doação, troca, permuta, que pode ser feito entre criadouros comerciais. E você tem que declarar dentro do sistema morte, fuga e roubo, caso aconteça, tá? Então, você tem isso para declarar, né? Então, a gente deve fazer essa declaração dentro do sistema, ok? Então, se você não sabe como entrar dentro do sistema, né? Se você não tem acesso, possivelmente quem faz esse gerenciamento é o seu responsável técnico, né? Se você ainda não tem acesso, assim que você receber as suas licenças de manejo, a gente vai passar para você a sua senha para você ter acesso e você vai fazer um treinamento, né? A gente vai ensinar você a utilizar corretamente o sistema, caso você queira gerenciar, ou você passar para o seu responsável técnico, né? Se você tem um responsável técnico aí da sua região, e ele também precisa aprender. E deixa eu até dar um stop aqui e voltar. Muitos responsáveis técnicos aí, muitos veterinários, muitos biólogos que não trabalham com licenciamento ambiental e não são acostumados a trabalhar com criatórios comerciais, eles não sabem acessar o sistema e não sabem mexer no sistema. Então, se você tem um criador, um responsável técnico, se você vai ter um responsável técnico de sua confiança, alguém da família ou alguém que você conhece, que vai ser o responsável pelo seu criatório, e se ele não souber mexer, então é importante também que você traga ele para uma mentoria que você tem direito, né? Para a gente poder passar essas informações, porque é ele que vai ser o responsável por fazer tudo isso. É ele que vai ser o responsável por fazer o gerenciamento, te auxiliar no gerenciamento do seu plantel e principalmente na elaboração dos relatórios. Então, quando a gente tem um contrato de prestação de serviço como responsável técnico do criatório, esse responsável é responsável pelo bem-estar dos animais, é ele que vai te auxiliar em todos os problemas que vão ter lá dentro do criatório. Se ele for um médico veterinário, ele vai fazer as consultas, vai fazer os laudos veterinários, e ele também é responsável pelo lançamento de todas as características dentro do sistema. Alguns cobram a mais se eles vão ser responsáveis por gerenciar o sistema do criador. E aí, na hora que você vai contratar o responsável técnico, você tem que conversar com ele que ele vai ser o gerenciador e ele vai te cobrar um valor a mais para fazer esse trabalho de gerenciamento. Então, aí o valor da responsabilidade pode ficar mais cara de acordo com o que ele vai ter que executar dentro do criatório. Então, o que acontece? Muitos criadouros não passam essa responsabilidade para o responsável técnico para não ter que pagar mais, não ter que pagar mais caro todos os meses, e aí o criador passa a ser o gestor do seu plantel, o gestor do seu sistema, e é ele que vai ter que ser obrigado a lançar tudo, fazer os relatórios e entregar no final. Aí não, aí é um contrato que você está fazendo com o seu responsável técnico, tá? Mas por via de regra, o responsável técnico é ele que é
o responsável por fazer todo esse procedimento, né? Junto com você, claro, você tem que passar todos os dados corretos para que ele consiga fazer esse gerenciamento do seu sistema, tá bom? Então, é muito importante que a gente entenda que isso aqui é o dia a dia nosso do criatório comercial. Então, você como criador, você tem que estar entrando dentro do teu sistema, dentro do teu Sysfauna ou dentro do seu GFAL. Depois que você virou e recebeu a sua licença de manejo, para você estar sempre atualizando o sistema e até mesmo verificando se o seu responsável técnico está fazendo isso também, né? Para que não aconteça, que já aconteceu, alguns casos, de bater uma fiscalização e vai olhar no sistema, o cara não declarou nascimento nenhum e já tinha vendido não sei quantos animais sem declarar estoque. Como é que o cara vai vender animal sem estoque? Né? Ou não declarou morte, não declarou fuga. Se o animal morreu, você tem que declarar que o animal morreu. É muito parecido quem é criador Cispas, né? Quem é criador amador de passarinho-uniforme, é muito parecido o gerenciamento. Tem que declarar nascimento, tem que declarar o anel, tem que declarar fuga, óbito, transferência, pareamento, tem que fazer quase tudo, né? Não é simplesmente virar um criador comercial, criar os animais, colocar os anéis, emitir a nota e sair vendendo. Não é assim que se faz. E toda vez que você começar a vender animais e não constar no seu sistema, ou você vende, preste muita atenção, tá, gente? Exemplo, você não declarou o nascimento, esse animal não está dentro do seu Sysfauna e você vendeu o animal, a nota fiscal já saiu, com a data, por exemplo, do dia 28 de outubro, e você resolveu dar o nascimento desse animal no dia 29, isso gera uma notificação do próprio sistema e cai diretamente ao órgão ambiental. Possivelmente você vai receber uma chamada de atenção, porque você está declarando o nascimento depois da venda do animal. Tá? Então não é brincadeira, tá, gente? A gente está falando aqui, é uma coisa, a parte mais séria é você fazer o controle correto de todo o seu plantel. Tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mãos, ok? Então, o que eu vou mostrar agora para vocês? Eu vou mostrar para quem não sabe aonde você vai entrar, como você entra no Sysfauna e como quem é de São Paulo, quem entra, como faz para entrar no GFAL. Tá? Até então, não existe outro sistema criado em nenhum outro estado. Tá? Então, a gente tem o GFAL, que Brasília vai utilizar o GFAL e Goiás parece que também vai utilizar o GFAL, que vai ser um sistema interligado com São Paulo, mas quase todos os outros estados usam exclusivamente o Sysfauna. E o Sysfauna que você vai utilizar está em nome do CNPJ, se você é pessoa jurídica, tem que estar dentro do CNPJ da empresa. Se você é produtor rural, pessoa física, o seu criatório vai estar dentro do seu CPF. Tá? São as duas coisas que são diferentes. Então, quando a gente faz o cadastro e faz o lançamento lá no sistema e faz a solicitação junto aos órgãos ambientais, a gente tem que entrar dentro do IBAMA, fazer o seu cadastro como pessoa física, se você não tem, depois tem que fazer como pessoa jurídica, lançar e cadastrar tudo lá dentro para depois encaminhar para o órgão ambiental. E aí, uma vez encaminhado no órgão ambiental, o órgão ambiental já só lança dentro do sistema todos os dados que você está passando para ele, tá? Então, é dessa forma que funciona. E depois que você tem a sua licença de funcionamento, vai abrir o Sysfauna para você gerenciar. Quer dizer, você vai conseguir mexer lá e fazer o controle do seu estoque, controle dos seus animais, o nascimento, venda, fuga, tudo vai ser feito lá dentro do sistema, tanto do GFAL quanto no Sysfauna, tá bom? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu sair aqui da nossa apresentação. Deixa eu dar um ESC aqui, calma aí. Aí. Deixa eu entrar aqui dentro de um... Deixa eu só baixar aqui o negócio que está me atrapalhando. Baixar um pouquinho. Vou entrar aqui numa aba nova. Vou colocar serviços. É aqui onde a gente entra, tá? É nos serviços IBAMA, tá? Então, aqui dentro do IBAMA você tem os serviços, você vai clicar aqui,
IBAMA Serviços. E aí vai abrir essa telinha aqui, que aí você tem aqui cadastrado o seu... Se você tem cadastrado o seu CNPJ, o seu CPF com a senha, já vai aparecer que você só clica em autenticar. Você pode ainda ter um certificado digital, você pode acessar pelo certificado digital, e se você tem o GovBR, você pode acessar pelo GovBR, certo? Então, uma vez que você acessa, então deixa eu entrar aqui pelo GovBR, eu vou acessar pelo meu CPF, tá? Eu vou acessar aqui, não é a pessoa jurídica, é a pessoa física, tá? Então, eu vou acessar aqui, e aí eu entro dentro do Cadastro Técnico Federal. Então, o Cadastro Técnico Federal tem o meu CPF, o meu nome, o meu número do registro, né? O último acesso, então 26/10/2023, que é agora, o horário, e aqui eu tenho todas as informações dentro do meu Cadastro Técnico Federal. Então, aqui eu consigo fazer as atualizações, quem é prestador de serviço, aparece todas as atividades, né? Você consegue verificar aqui, ó, o certificado de regularidade. Isso aqui você tem que estar sempre atualizando, você tem que entrar e emitir o certificado de regularidade, porque ele tem um prazo de validade. Você tem que estar sempre ativo para o sistema não travar e não dar problema. Você aqui tem as alterações de dados e tal, você tem aqui o cadastro, onde a gente vai emitir os relatórios, que eu vou passar na próxima aula. Aqui tem os relatórios, né? Então, para quem tem só o criatório comercial, vai ter só o APP. Quem tem quem presta serviço tem o AIDA também, tá? Então, como a gente aqui é prestador de serviço, a gente tem vários cadastros técnicos, tem uma atividade longa, né, de prestação de serviços. Então, a gente tem tudo isso aqui cadastrado, tá, tudo que você faz está dentro do seu CTF. Então, aqui você vai ter todos os relatórios e tal. O que interessa para a gente é quando você receber a sua licença, você tem acesso, você vai vir aqui embaixo, você vai entrar em serviços, você vai vir aqui embaixo e vai entrar no Sisfalna 1.0, que está escrito recadastramento, tá? Por que recadastramento? Você tem que fazer o recadastramento sempre que for necessário, que é só confirmar os seus dados, né? Então, você vai clicar aqui, e aí vai aparecer aqui todas as normativas, ó, tudo que está sendo lançado. O último comunicado foi 30/8/2023, que é o comunicado do Sisfalna IBAMA, suspensão preventiva de empreendimentos com autorização de manejo vencida. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu vou falar para vocês. Toda a sua licença de manejo tem data para expirar. Você não pode deixar vencer e depois fazer a solicitação dela. Quem está fazendo isso está sendo suspenso o criatório. Vai ter que entrar com um novo processo e uma nova legalização, tá? Então, não dá para deixar vencer mais. Tem que fazer isso antes, tem que fazer o pedido antes de vencer. Geralmente, com 30 ou 60 dias antes, a gente já faz a solicitação da renovação da licença de manejo, tá bom? E aí tem todos os dados aqui que são lançados, tá, ó, dentro do sistema. E aí aqui embaixo você tem o processo de autorização, para quem vai fazer o cadastro, está tudo aqui, né? Autorização prévia, autorização de instalação, autorização de manejo, bababá, bababá, bababá. Você tem aqui o recadastramento, e aqui embaixo você tem, ó, consulta de plantel atual, consulta de venda para o consumidor, né? Você consegue fazer toda a consulta de todos os animais que você vendeu. Você tem autorização de manejo, que a sua licença, se você tem, vai estar aqui. Você tem aqui embaixo, deixa eu subir aqui um pouquinho, você tem aqui embaixo a movimentação, que o que interessa está aqui nesse quadradinho de baixo, né? Você tem que controlar o seu plantel, declarar nascimento, declarar, ó, óbito, fuga, furto, roubo, abate, você declara tudo aqui. Definir o sexo, você tem que definir o sexo após a sexagem. Transferência direta para o consumidor, que é a venda, né, que é a emissão do certificado de origem. A transferência entre empreendimentos, que você pode transferir para um outro empreendimento comercial. Aceitar ou recusar, caso você tenha recebido, comprado matrizes, eles podem lançar diretamente aqui. A consulta de reversão de venda, pode acontecer uma reversão da venda, por exemplo, você vendeu um animal para alguém, o cara recebeu, não gostou, quer devolver o animal. E aí você vai entrar num acordo, você vai fazer a reversão da venda para esse animal voltar para o seu plantel. Para ele voltar para você, você dá baixa na nota, dá baixa no certificado de origem,
né? E você tem como fazer, e também você tem como individualizar cada espécie, e você tem como fazer isso por lote, vender vários animais ao mesmo tempo e emitir um lote inteiro. Então, é aqui dentro que a gente trabalha, tá? Então, o seu controle de plantel vai estar aqui. Deixa eu clicar aqui, ó. Vamos abrir aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, consulta de plantel. Ah, caiu fora, tenho que entrar de novo aqui. Deixa eu entrar de novo. Entrei, eu coloco aqui. Então, apareceu aqui, ó, todo o plantel que você declarou que você tem. Então, quem tem os animais, quando fizer a vistoria para liberação de manejo, o órgão ambiental vai lançar aqui todas as suas matrizes. Vão estar todas as suas matrizes aqui, ó. Observem que aqui tem anel FOB, ó, tá vendo? Ó? FOB, FOB, FOB. Aí tem anel comercial, ó, anel comercial, tem anel FOB, tem anel comercial, tem anel, ó, microchip, ó, microchip, se algum animal foi microchipado. Então tá tudo aqui, ó, todo o plantel tá aqui. Então, nesse caso, são 81 animais que esse cadastro tem. Então, uma vez feito isso, você tem aqui o controle do seu plantel. E aqui vai aparecer depois os filhotes, sexo indefinido, aqui são as matrizes. Aquelas que você tem nota fiscal, você consegue vender. Aquelas que não tem nota fiscal, você não consegue revender, tá bom? Então, aqui é uma característica. Então, você vai vir sempre aqui. O declarar nascimento, você só clica aqui e declara o nascimento. Você sempre vai ter que colocar o empreendimento, colocar a espécie. Isso eu expliquei na aula anterior, como é que você faz. Então, você volta lá e assiste a aula anterior. Ela já está liberada lá no sistema para vocês. Se você for declarar fuga, roubo e óbito, você clica aqui. Você também vai declarar o seu empreendimento. E aqui você vai selecionar, ó, fuga, furto, óbito, roubo, a data que ocasionou. Você vai selecionar a espécie que deu, que foi dado a fuga, o número que é o anel de identificação, a data, né, de nascimento desse animal, a data do fim, né, que é quando ele saiu do seu plantel, se ele era matriz, sim ou não, se ele era filhote, né, o tipo de cadastramento por indivíduo ou por lote, e aqui você vai selecionar a espécie, e aqui vai fazer uma descrição do que aconteceu, e aqui ainda você consegue depois salvar o boletim de ocorrências, caso for roubo, alguma coisa que você consegue descrever aqui o boletim de ocorrência, consegue descrever todas as características aqui dentro. Então, aqui você está gerenciando o seu plantel. Tá? Então, aqui você vai fazer sempre tudo pelo Cisfauna. Tá? Ó, você vem aqui, faz a transferência direta ao consumidor, faz a transferência entre empreendimentos, aceita ou recusa, né, transferências, caso tenha alguma. Ó, temos uma aqui, então ele pode aceitar ou não, ó, entendeu? Então, aqui você consegue fazer todo o acompanhamento. Então, é nesse sistema que a gente faz todo o gerenciamento do nosso plantel. O outro sistema que a gente utiliza é o GFAL. Então, o que a gente vai fazer? Vou entrar aqui e vou colocar GFAL para quem... Ó, tem GFAL Distrito Federal e tem o GFAL de São Paulo. Você vai clicar aqui, ó, e aí vai abrir esse sistema integrado da gestão da fauna, e aí você tem que fazer um login, tá? Eu vou fazer o login aqui nosso, que é o nosso login aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa senha. Deixa eu acessar o sistema. Então, aqui eu já estou dentro do sistema, ok? Já estamos aqui dentro do sistema, do GFAL. E aqui você tem departamento de fauna e tal. O que você vai aqui no empreendedor. Então, aqui são todos, também tem todos os dados. Aqui estão todos os empreendedores cadastrados. E aqui você vai entrar num dos empreendedores. Se você vai estar o seu nome só aqui, né? Vai estar só o seu. Aqui, como a gente faz o gerenciamento, a gente tem. E aqui dentro do teu sistema tem o seu empreendimento, as suas autorizações, a fauna manejada, que são todas as espécies, vai estar aqui. A equipe, né, ó, os responsável legal, né, o responsável pelo empreendimento, vai estar as instalações, vai estar os recintos, vai estar o seu plantel, tá? Aqui do plantel você tem como verificar pelo nome científico, pela data, pela família, pelo gênero, pela data de entrada, né, o código do indivíduo, né? Você consegue daí aqui fazer, né, todo o controle aqui dentro, você consegue verificar, ó, carga de óbito, né? Aqui tem toda a saída, entrada, você consegue dar todas as entradas pelo seu plantel aqui que você gerencia o seu plantel, ó. Sem saída, com saída, ambos, você pode declarar lote, entrada de lote, saída de lote, você pode declarar carga, né?
que aqui tem um guia e os modelos. Tu tem a carga de óbito, que também você tem como dar entrada aqui, tá? Então, a gente tem todos o sistema aqui. Então, sem saída aqui, a gente pode colocar uma pesquisa, se você quiser pesquisar, né? Vai aparecer aqui todos os... Precisa colocar o nome aqui, ó, se tem algum animal registrado ou não. Você consegue fazer a consulta de identificação da espécie. Então, você pode clicar aqui, ó, e pode consultar as espécies que estão disponíveis, certo? Você consegue selecionar a identificação, se é por anilha, você vai colocar o número de anel, então é aqui que você também dá entrada e saída. Você consegue dar entradas, que é os nascimentos, né? Você vai colocar por indivíduo, por lote, tá? Aqui a mesma coisa, você só clicar em novo, aí vai abrir aqui, ó, é tipo de cadastro requerido, é indivíduos, né? Tem que colocar aqui em novo. Aí você vai dar OK, aí vai abrir o sistema. É isso, Então, ensinando a ó, passar as planilhas. aí você vai entrar aqui, ó, data de nascimento, quem está declarando, que é o responsável, a espécie, vai declarar tudo aqui, o nascimento, o nome da mãe, o nome do pai, a identidade, né, que é o número de identificação dos anéis. Então você consegue declarar tudo e que você atualiza, você joga para dentro do sistema, tá? Deixa eu retornar lá. Então, dentro do sistema aqui, você consegue gerenciar tudo que tem também, que é um sistema próprio. Então, o pessoal de São Paulo, a gente vai acessar e vai fazer tudo isso aqui. Então, você consegue colocar imagens, anexos aos relatórios, ó, você tem que declarar relatório, tudo isso aqui, tá? Outra coisa muito importante, não é só você declarar dentro do órgão ambiental, você tem que ter um sistema de emissão de nota fiscal. Se você é pessoa jurídica, você tem que ter um sistema eletrônico, tem que ter certificado digital para poder emitir nota fiscal. Deixa eu dar um stop, tem gente que está com o microfone ligado aqui, deixa eu diminuir o microfone aqui, tá? Então, você tem que ter um sistema, tá? Ó, e aqui dentro desse sistema você tem que lançar os animais, ó. Eu coloquei aqui um exemplo, ó, ringneck, anilha, o código do criador, o estado, o ano, o número do anel, e você tem que declarar o seu estoque, porque facilita bastante. Quem é criador comercial, CNPJ, tem esses controles que pode emitir relatório tudo por aqui das vendas, só você tem que cadastrar animal por animal, tanto lá no Cisfauna quanto aqui, tá? Então você tem que fazer todo esse cadastro. A vantagem é que você consegue baixar depois as suas listas de animal via Excel, e você pode subir dentro de algum sistema. Alguns sistemas aceitam você subir planilhas Excel com todos os animais de uma única vez. Se você é produtor rural, alguns estados têm um sistema que você também tem que lançar estoque, ou você vai fazer a nota manual, você vai diretamente no órgão ambiental e você faz a nota, tem o talão, você tem que guardar e fazer o controle, vir e lançar depois lá no Cisfauna, tá? Então é bom você ter os dois controles, também o gerenciamento de notas, você pode fazer as vendas, fazer o cadastro, é igualzinho, né? Você só vem aqui e faz o cadastro de novos, né? Então é só vir aqui colocar, ó, a pesquisa, fazer o cadastro e você consegue entrar. Então cada sistema tem, né? Ó, tem o suprimento de vendas, finanças, serviços, você tem todo o sistema para emissão de nota fiscal também, tá? Então você pode utilizar qualquer tipo de sistema. Então, uma vez você tem, então, tem que ter um gerenciamento das notas fiscais que você está vendendo, então tu tem que ter o sistema, tem que ter o bloco, tem que ter tudo guardado, né? Porque o bloco você tem o comprovante da nota fiscal, né? Que tem o carbono, você emite, você fica com uma das cópias para você ter o controle. E aqui no sistema você tem todas as notas emitidas dentro do sistema. É importante você criar uma pasta, é bom você ter a questão da informatização. Você vem aqui, ó, e abre a pasta e você tem todas as vendas que foram feitas, todos os animais, o nome da pessoa, a nota, a espécie, você coloca tudo cadastrado aqui nas vendas. Então é importante você ter esse sistema de controle. Então, esse gerenciamento, você junto com o seu responsável técnico, ou a pessoa que vai ficar responsável por fazer esse gerenciamento, tem que estar muito bem afiado. Os animais que foram vendidos têm que ser lançados, tá? Todos têm que estar igualmente lançados. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Então, uma vez que você tem todo esse controle, o que você tem que fazer? Você tem que armazenar os documentos. Então, você tem que guardar cópia da nota fiscal, certificado de origem, GTAs, exames, laudos veterinários, relatórios que você encaminha para os órgãos ambientais no final de cada ano,
ou todo o relatório que você emitir. Se você teve boletim de ocorrência por fuga, por roubo, você vai guardar todos eles, pelo menos por 5 anos. Então, você vai ter que ter uma caixa-arquivo, um arquivo ou digitalizado, e você tem que ter tudo isso armazenado em papel. Tá? Porque se o órgão precisar, você tem como imprimir depois, né? Digitalizado, você imprime e entrega para o órgão ambiental. Porque se o órgão ambiental chegar no seu criatório, ele vai querer e você vai ter que apresentar. Né? Um animal foi vendido, tem uma nota em duplicidade. Mas eu não vendi para esse cara, eu vendi para outro, é uma nota clonada, é um anel falso, e aí você consegue provar, porque o animal que saiu do seu criatório, os documentos todos você tem arquivado, tá bom? Então é muito importante você fazer esse controle e o armazenamento também de toda a documentação. Acho que eu passei uma aqui. Então, lembrando que as notas fiscais, elas podem ter sistema de nota, como eu mostrei anteriormente. Ele pode ser eletrônico, você pode ter o comprar, adquirir, tem online, tem vários tipos de sistemas de emissão de nota, tem as prefeituras que você consegue, hoje tem muitas prefeituras que têm o próprio sistema de emissão de nota, você consegue cadastrar lá e emitir a nota fiscal. Pode ser manual, alguns estados ainda utilizam o bloco de notas, mas praticamente já está sendo extinto, quase tudo é eletrônico. E você tem que ter o controle do estoque dentro do seu sistema de gerenciamento de notas fiscais e o controle de estoque dentro do Cisfauna e do GFAL. Lembrando que quem é animais domésticos e também exóticos e silvestres vai ter que declarar o plantel para o órgão agropecuário e vai ter que também dar entrada e saída lá no órgão agropecuário e atualizar o estoque. Geralmente se atualiza a cada 6 meses ou se atualiza uma vez por ano, tá? Então, é muito importante que a gente entenda. Se você não tem afinidade com o computador, você vai ter que arranjar alguém que faça isso para você. Se você tem um responsável técnico, é importante que ele faça isso para acabar tirando um pouco a preocupação de você. Mas é importante que você entre e veja se todas as movimentações foram feitas, tá? Porque você é o proprietário do criatório. Então, esse gerenciamento ele é fundamental, tá, gente? Então, você tem que ter o controle lá dentro do Cisfauna e do GFAL, do seu plantel, de tudo que acontece no seu criatório, nascimentos, vendas, fuga, roubo, morte. Em alguns casos, a morte, se você tiver o laudo do porquê que morreu, você anexa o laudo, tá? Para poder definir. Uma coisa que é muito importante, que a gente, isso acontece muito com passarinheiros, que tem o CISPAS, se alguém daqui tem. Você nunca deve declarar muita fuga, você nunca deve declarar muito óbito no mesmo dia e ao mesmo tempo. Então, você não deixa para fazer esses lançamentos de fuga, óbito, roubo, num único dia. Cara, que esse roubo pode ter acontecido tudo num único dia, né? Mas se você declarar que, por exemplo, morreu um animal lá no seu criatório, você guardou. Morreu outro, você guardou, vai morrendo em datas diferentes, e aí você resolve lançar todos os óbitos no único dia. Se você lançar óbitos e que morreu 7, 8, 10 animais, o órgão ambiental vai pedir um relatório e autópsia desses animais, porque você está declarando muita morte no mesmo dia. Quem é CISPAS trava o sistema na hora. Se você declarar mais de 4, 5, ele trava. Você não tem acesso, você tem que ir lá no sistema, você tem que apresentar as provas que esses animais morreram, devolver o anel para liberar o seu sistema. E se você fizer isso com uma certa frequência, e sempre tudo junto, configura que os animais não estão sendo muito bem cuidados, porque está morrendo muito animal todos no mesmo dia. Então, eu posso, por exemplo, declarar a data correta, se eu tenho o controle, o animal morreu em janeiro, eu declarar depois no sistema a data correta? Sim, tá? Mas tem muita gente que vai rápido ali no sistema e declara tudo na data de hoje. Os animais morreram já faz um tempão e vai declarar tudo numa data só. Vai dar problema, vai dar BO, tá? Porque esse sistema, todos os órgãos ambientais têm acesso e geram notificações automáticas para as pessoas, e aí eles vão chamar a sua atenção, vão fazer uma fiscalização, vão entrar em contato. Por isso, você tem que ter o seu controle completo do seu plantel, dos seus anéis, das suas matrizes, dos seus filhotes, das suas vendas,
da emissão da nota fiscal e da emissão de todos os documentos de forma correta. Isso é fundamental para que o seu criatório não sofra penalizações e feche por algum motivo. Tá? Então, é importante vocês fazerem isso. Tá? Então, declarar da forma correta também é importante. Eu conheço vários criadores aí, principalmente de passarinho-forme, animal morre, ele não declara a morte, ele arranca o anel do pé e bota em outro. Tem vários que fazem isso, tá? Ah, o animal morreu, eu vou arrancar o anel e vou ocupar essa anilha e vou botar num outro filhote. Não faça isso. Principalmente se você for silvestre. Porque silvestre você vai ter, eles podem pedir a genotipagem. Se esse animal não for filho correto e não vier certo, você vai ter o seu criatório fechado. Exóticos, alguns estados já estão pedindo a genotipagem também. O que é a genotipagem? Você vai ter que mandar fazer o exame de genotipagem e anexar ao sistema. A gente até mostrou, teve uma live, quem acompanha a gente, teve uma live que a gente mostrou o sistema, né? Nosso lá, que é o Genial Birds, que a gente tem parceria, que lá você consegue fazer todo esse acompanhamento, declarar tudo lá também para você ter o controle. Então é importante você ter um sistema de gerenciamento fora o que você tem oficialmente, que é o Cisfauna, ou o GFAL, que é o pessoal de São Paulo, o pessoal de Brasília e o pessoal de Goiás também vai utilizar o GFAL. Estão querendo, né, utilizar o GFAL e aí estão fazendo uma parceria com São Paulo para poder utilizar o mesmo sistema. Beleza? Então era isso a aula de hoje, é uma aula bem curta, rápida, para mostrar direto ao ponto. E aí a próxima aula desse módulo é os relatórios. Como é que eu faço os relatórios? Onde é que eu tenho que ir lá no sistema e lançar os relatórios? E eu tenho que ter impresso, eu tenho que entregar ele para algum lugar, ou é tudo online? Aí a gente vai mostrar isso na nossa próxima aula. Beleza? Vamos abrir agora, então, para as nossas dúvidas e perguntas. Pode levantar a mãozinha, chacoalhar aí, ligar a câmera, fazer o sinalzinho para mim poder ver quem quer falar, tá? Seu Bragamonte, pode falar. Boa noite a todos. Boa Então, só para noite. comentar, aqui no Rio Grande do Sul, é até amanhã a data de atualização de rebanho, né, no órgão agropecuário. Uhum. Daí eu fui lá para atualizar semana passada e para eles, no nosso caso, só interessa se é ave doméstica ou exótica. A Sim. espécie não interessa. Daí, É só a quantidade de animais, né? Não declara quantidade por de tantas espécie. domésticas, né? Quantidade Isso. de tantas domésticas e quantidade de tantas exóticas. Cada estado trabalha de uma forma diferente. Tem alguns estados que declaram por espécie, tem estado que declara geral, tantos domésticos, tantos exóticos. Porque o controle agropecuário é só o trânsito mesmo, né? A quantidade de animais que tem dentro do estado que está sendo comerciado, nascido e vendido, né? Alguns estados trabalham geral. Daí já faz o cadastro e eu posso emitir a GTA de casa mesmo, online. Sim, Daí entro no sistema com a senha e emito a GTA, né? exato. Tem estado que facilita bastante. Você ter o cadastrado tudo certinho, que aí vai consegue fazer tudo via online. Beleza? Foi. Mais alguém aí? Tem mais alguma pergunta? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Se você é só apertar, tem uma mãozinha lá, quem não sabe, ou chacoalha, liga a câmera, faz assim, ó, levanta a mão e fala assim, ó, eu quero fazer uma pergunta aí. Então, é só perguntar, ou abre o microfone e pergunta, esteja disponível. Todo mundo entendeu como é que funciona essas aulas? Aí tem uma pergunta aqui no chat. Doutor Paulo, contratando sua responsabilidade, todos os procedimentos estão incluídos? Sim, tudo está incluído, a gente que faz. Todo esse procedimento, todo o lançamento dos relatórios, tudo isso aí é a gente que faz. A gente só não faz, é que nem o seu Bragamonte falou, no órgão agropecuário do seu estado. Quem tem que fazer isso é você. Se for online, é só você passar a senha para a gente, que a gente lança também. Tá? Mas em alguns estados tu tem que ir presencial fazer isso, lá no órgão agropecuário. Em alguns estados é online. Se for online, a gente também faz isso. É só você passar a senha online que a gente consegue fazer isso também. Tá? A gente auxilia na emissão da nota, a gente auxilia nas guias de transporte, como é que faz todos os procedimentos. Por isso que a gente acaba sendo o responsável, a gente faz tudo isso, certo? Se você contratar outro, depois você vai ter que pedir para essa pessoa fazer, ou você fazer tudo isso, ok? A pergunta foi de quem mesmo? Que nem eu vi aqui. A pergunta foi do Eduardo Trevisan. Contratando a sua responsabilidade, os procedimentos, sim, são todos incluídos. Isso. Mais alguém?
Pode colocar a pergunta lá no chat, pode falar aí, perguntar. Doutor Paulo, Fala. na verdade ali o sistema ali até mais ou menos, por causa do que eu faço controle do javali, é mais ou menos igual ali em É, questão de entrar, acessar e fazer os é, cadastros de abate, só que entra em sistema diferente, né? Que é no CIMAF e o CISFAUNA, então é outra isso. coisa, mas é praticamente igual ali. Eu É. estava olhando outro dia ali, estava fuçando para ver como é que era, só para entender um pouco, né? Quem tem o cadastro técnico federal, quem é criador de espaço, quem tem essa questão do controle de animais, né? Uhum. Já sabe como acessar o Cisfauna, já sabe como entrar lá, achar. É muito parecido, é tudo muito igual. É declarar nascimento, óbito, morte, fuga, é tudo muito parecido. Mas é interessante, tem que ser É. feito, né? Você não pode deixar passar. Então é importante que você tenha esse controle. Né? E tem gente que não Uhum. sabe nem acessar. Tem gente que não sabe nem como mexer lá dentro, então tem uns que são mais tranquilos e tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Ah, Então, com certeza, né? vai de cada um, beleza? Mas é muito tranquilo, você mesmo pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Sim. Mais alguém aí? E Oi. Quer fazer uma pergunta, Alexandre? não, eu ia comentar lá da SEMA lá que eu ligo, não consigo falar com a Moira, diz que vão dar recado para ela me retornar, mando e-mail, não tenho mais resposta da mulher, nunca tá lá. É assim mesmo, não tem jeito. Esse É povo é desse complicado. jeito. Mas a gente, eu não sei se vocês receberam, mas eu tive várias movimentações essa semana lá no Sistema Sol, teve várias movimentações. Eu olhei, Não, mas está tudo para análise, para emissão de parecer, para assinatura, mas não saiu nada ainda. Mas está tudo é, para esse negócio aí. Mas vamos o ver. meu tem aquele, que ela disse que ia mandar aquele ofício, né, para alterar lá, não sei o que, do documento que a gente entrega para o cliente quando entrega a ave, e até Mas agora não ela não mudou mandou, né? nada, não mudou nada. É, Não apareceu nada nem é, no sistema, porque geralmente eles lançam como pendência, né? Aparece no é, sistema se tem que fazer alteração ou entregar. Sai um ofício, né, sim. dizendo quais são as alterações. Não saiu nada, então quer dizer que eu também não entendi. Ela tentou jogar para tentar ganhar tempo, porque não tem nada naquele documento lá que possa impedir de você emitir o documento ali. Ou pior é só tirar o documento, tirar o artigo de lá. Tem muita. Pois é. Eles fazem umas situações bem. Cada órgão é diferente de um jeito, de outro, cada órgão acaba atrapalhando aqui. Né? Tem estado que é muito tranquilo, tem estado que é bem chato. Fala, seu É. Antônio, depois. Quem que quer? O Marcelo, né? Marcelo tem depois o Marcelo. Fala, Antônio. Opa, bom, doutor, tudo certo? Tudo certo. Recebeu lá meus croquis? Sim, já passei para o rapaz lá, já está tudo já Ah, passou. passado. Ali tem Isso. algumas Recebemos, alterações ali, né? já vai fazer as alterações lá. Que é o sistema Ah, antifuga para dentro, né? E algumas coisas alteradas lá que estava como pintura, trocar algumas coisinhas lá que o senhor tinha colocado lá no memorial. Mas é assim mesmo, manda, vai, volta, até deixar tudo ah, certinho para poder encaminhar. tá. Daí você me retorna novamente os Essa projetos semana para dar uma mesmo, olhada? essa semana mesmo. Até Uhum. eu passei hoje, ele vai fazer as alterações até amanhã, até quinta-feira, manda para o senhor já para conferir de novo. Deu ok, aí encaminha de novo. Então tá bom, Tá beleza, era bom? isso. Não, Valeu, obrigado. tranquilo. Pode ficar tranquilo que ele recebeu. Fala, seu Marcelo. Agora é o Boa Marcelo noite, aqui. doutor Paulo. Boa Boa noite, doutor noite. Paulo, tudo bem? Boa Tudo noite, bem. pessoal, tranquilo? Tudo Eu tenho uma tranquilo. dúvida aqui quanto à primeira legalização das aves que eu já tenho. Eu tenho a maioria das minhas aves com nota, legal, só que eu tenho um casal de cabeça de ameixa, que na época que eu comprei, uns 2 anos atrás, uma pessoa ficou de dar nota e não me deu. Resumo, ficou sem nota. Mas ele tem uma anilha, e a anilha é muito ilegível. E para piorar, não sei se é para piorar ou para melhorar, nasceu o filhote desse casal essa semana aqui na minha mão. Ah. E aí? A anilha desses filhotes tem que ser FOB ou eu posso? No caso, eu comprei anilhas Capri com nota fiscal. Eu não sei se eu ponho, porque as anilhas dos pais estão muito ilegíveis. Como é que vai? Como é que a gente vai trabalhar num caso desse? Cara, isso aí não tem muito o que ser feito. Primeiro, a Neofob, se você colocar a Neofob dele 2022 ou 2023, esse animal passa a ser ilegal automaticamente. Porque você não pode anilhar mais nenhum filhote a partir de 2021, teoricamente. E FOB eu não tenho também, que eu não sou FOB, né? Então, não seria. Você poder Eu colocar comprei um anilha anel, você pode colocar um fiscal, anel comercial e a gente depois declarar o nascimento desse animal depois.
entendeu? Ah, O problema depois de dar entrada no casal. depois que tiver autorização de manejo, depois que estiver funcionando o criatório, é que vai declarar eles. A gente não declara agora, a gente declara depois. Mas mesmo a anilha que eu mandei fazer sendo fora do padrão do meu criatório, Aí não vai poder declarar, tem que ser do padrão do criatório, senão não dá para declarar depois. então eu teria que já definir pelo menos a minha anilha já, seria ou não? Porque eu não tenho. Tem que definir. Eu não sei se eu já mandei para o senhor, a maioria já Não. tem anilha. A anilha é bem simples, é só o código a sigla do empreendimento, o estado, o diâmetro e o número sequencial. É bem simples, anel. Eu vou mandar para o senhor amanhã, só manda uma mensagem que eu te mando amanhã daí. Eu fiz uma anilha Capri lá do meu jeito. Quem sabe já até bate o jeito e Se já bater do segue mesmo nessa, né? jeito, fica tranquilo, fica fácil. Tá? O A problema anilha por o 7 problema dias. desse animal aí, esse animal que está com o anel, que a gente não tem que tentar descobrir e pegar a numeração do jeito que está lá, porque vai ter Não, que numeração declarar. consegue ver, É. mas está bem legível. Não, mas vai ter que declarar, porque aí o órgão ambiental é que vai dizer se vai aceitar ele como fiel depositário ou não. Não troca anilha por aberta para uma anilha Não, legível. Não tem... não troca. Vai ser ilegível, mas... Só se o órgão pedir. Tipo, Mas o aqui não órgão vai ver a foto, tá ilegível, não, né? mas o órgão ele vai fazer a vistoria do animal, ele vai pegar o animal na mão e vai olhar o anel. Ele vai dizer, esse anel está ilegível, você vai ter que fazer um anel de marcação aberto e colocar nele. Aí ele está te Aí autorizando a dá pronto. colocar. Isso. Legal. Aí você Mas eu deixo por coloca. conta deles, eu deixo por Isso. conta deles da vistoria. É eles que Deixa vão eles- dizer. É eles que vão dizer. Quem vai Tá? falar se tá elegível é eles, não eu. Deixa eles falar que não. Porque que acontece? Esse animal ele vai ficar com uma matriz definitiva, então ele vai ficar lá no seu criatório até morrer, então ele nunca vai sair de lá. Então, para eles não tem problema estar legível ou não, desde que consiga declarar o número do animal, o número do anel lá certinho, como eu mostrei ali, E tinha esse vários anel filhote que fora. nasceram tem quantos dias para conseguir pôr anilha neles? São 5 dias até 7 dias, depende do como é que é a taxa de crescimento dele. Vixe. Até 5 dias. Depois disso, só microchip. Mas, por exemplo, no segundo, terceiro dia eu já posso pôr, não, né? Tem que esperar Quando é muito novo, aí tu tem que acompanhar o crescimento dele ali. Quando é muito novo, pode cair do pé, esses anéis maiores. Mas, assim, alguns psitacídeos a gente consegue anilhar com 8, 9, 10 dias, porque eles não crescem muito, aí você consegue colocar o anel. Você tem que ir Eu tô falando pegando que eu vou fazer, para não eu vou fazer cair uma o viagem anel. domingo, vou ficar uma semana fora, só volto dia 11. Então vou ter que resolver essa parada até domingo, Mas né? eles estão com quantos dias? 2, 3? Nasceu ontem. Ah, não. Mas eu acho que até a volta vai dar para você. Tranquilo. Dá 11 dias, dá 12 Não, dias. ou ensinar alguém a anilhar ali, se alguém tiver ali, pegar eles e anilhar. Ou você Eu vou, anilhar e mandar a pessoa cuidar. Ó, caiu o anel, me avisa para botar o anel de novo. Você Tem que quer que botar. o senhor me manda amanhã o modelo dessa minha anilha, ou eu mando a que eu fiz e o senhor dá uma avaliada, ou a gente faz as duas Não, coisas amanhã? é melhor. Eu vou mandar para o senhor, olha, e se tiver parecido, o senhor já me manda a sua, que eu já coloco lá daí, se for igual. Aí já fica beleza, porque essa que eu já Isso. comprei já fica como já. Já fica como anel, como do plantel. Beleza. Tá? Obrigado. Nada. Seu Antônio Silveira está com a mãozinha levantada. Quer perguntar de novo ou esqueceu de abaixar a mãozinha? Não sei. Ah, não, esqueci de abaixar. Já vou Tá. abaixar aí. Mais Tá, alguém aí, o obrigado. pessoal que está novo aí, o pessoal que está fazendo curso, quer fazer alguma pergunta? Tem o João Cléo aí que é novo. Quem mais que é Doutor novo aí? Paulo, Fala. boa noite a todos. Eu mandei aí no seu WhatsApp aí o modelo que a gente está usando aqui. Só dá uma conferidinha, por favor, se é esse, que aí eu já encaminho para o Marcelo. Modelo do que? Da anilha? Da Nília. Calma aí, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp aqui. Esse é o modelo, só tem que colocar o estado dele e as siglas corretas dele daí. Mas daí tem que definir essa sigla aí. Mas aí eu Eu mando posso. certinho, mas... Uhum. É Tá, assim, que aí tá do outro criatório, né? Aí tá as informações de e outro tá as criatório. informações de outro criatório. É melhor mandar a informação do dele mesmo. Eu mando amanhã, ou daqui a pouco eu mando. Se tiver aqui no meu sistema, eu já mando hoje mesmo. Uhum. Tá? Então tá, obrigado. Nada. Mais alguém aí? O pessoal que está aí, tem o Neuzeri, tem o João Cléo. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Só para confirmar, na sexta-feira de manhã eu vou estar chegando aí na sua loja. Sim, o senhor falou. Pode falar, pode chegar. Só amanhã. É que eu achei que o senhor ia chegar amanhã. Amanhã não, quinta-feira, né? A quinta-feira é feriado e eu não vou estar. Eu não vou estar aqui, eu vou estar indo lá no meu pai. E aí meu pai mora para frente de Cuiabá, e aí eu vou lá uma ida e volta rápida
para não poder ficar Tá muito tempo. tranquilo. Mas na sexta-feira eu vou estar ali, não tem problema nenhum. É só ligar, a gente A partir de marca que lá. horas que eu posso chegar? Qualquer horário. A gente abre às 8, das 8 às 11h30, da 1h30 às 6 horas da tarde. Estarei lá 8 horas, então. Tá? Beleza. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém? Ei, doutor Paulo, Oi. sobre aquele sistema lá que o senhor tem parceria lá, acho que até a América tinha pegado nossos dados para cadastrar lá. A Genial Bird. Não, a Genial Isso, Bird, né? Isso. isso. Como é que faz para acessar? Como é que a gente faz para... Tem que pedir para a América lá. Acho que a América que vai passar para vocês a senha, esse negócio. Eu não tenho acesso nenhum. Ela que fez o cadastro lá. E aí tem que ser acessado pela senha lá dele. A senha Tá. que ela vai passar para vocês. Tá? Certo. Que daí depois Sim, para ver para já lançar. essa semana eu já vejo para vocês. Eu acabei de chegar de viagem, então eu estava sem o meu computador, estava com outro computador, não estava sem acesso a alguns detalhes, mas essa semana até o final de semana eu já entro em contato com vocês, com os que me mandaram, né, para estar passando a senha, tudo direitinho para vocês acessarem. Para vocês acessarem lá, Certo. mexerem, fazer os cadastros, quiser já deixando cadastrado tudo certinho, já pode fazer lá dentro. Inclusive dar o feedback para a gente, o que pode melhorar, como né? Porque vocês acessando, vocês vão ver o que é interessante e o que não é. Porque antes esse sistema era mais para o passeriformes, né? Então agora que vai ser o psitacídeos. Então a opinião de vocês vai ser muito importante. Claro, tá certo. Mais alguém aí, pessoal, que quer fazer alguma pergunta? Pode ser sobre outro assunto. Se você assistiu alguma aula, quer fazer alguma pergunta, colocação, fala. Só confirmando, a anilha aqui no Rio Grande do Sul não vai no ano, né? Não. A maioria dos estados não está mais usando o ano. Eles estão tirando o ano. Tá? Tá bom. Porque estão seguindo a última instrução normativa que tirou o ano. Saiu uma publicada agora que não tem mais o ano. Aí não precisa colocar o ano, é só os dados básicos mesmo. Fala, seu João Cléo, quer falar alguma coisa? Vi que abriu o microfone. Eu queria tirar uma dúvida. Pode perguntar. O seguinte, eu até já comentei sobre a regularização que eu estou para fazer com vocês aí, né? E vi na prefeitura que está tudo ok, mas estou com um problema, a questão da RT, na parte que eu quero fazer aqui no prédio, eu não tenho RT. Então, eu tenho um sítio também. Está falando a RT da questão parte arquitetônica, o senhor está falando? Isso, da parte da obra aqui, né? Tá, mas assim, deixa eu entender, calma aí. A RT é para regularizar a casa que já tem ou é só o criatório? Não, a casa, o prédio. O prédio foi feito em 4 etapas, né? São uma área muito grande e tem a parte que eu quero fazer o criatório, seria um pavilhão, um pavimento, que eu não tenho RT, porque na época que eu fiz um pré-moldado e eu não peguei documentação, né? Tá. Não, porque Então, a parte do criatório a gente dá RT. A parte do criatório a gente faz a planta, tudo, e dá RT daquela parte do criatório. Se o senhor quiser fazer no sítio, que nem o senhor falou, a gente pode fazer lá e faz toda a planta, e o senhor tem a RT dele lá. Sim. Aí a questão do sítio, a dúvida que eu queria tirar sobre a do sítio mesmo. Vamos supor, tem que ter um recuo da rua, por exemplo, né? Tem que ter um recuo de córrego. Sim. E tem que ter um recuo de mata nativa. Essa da mata nativa, qual a distância seria? Da mata ciliar, você está falando? Da mata ciliar? É uma mata nativa, é um capão de mato que eu tenho no sítio, eu queria fazer ao lado, só que eu não sei qual a distância que eu tenho que recuar. Qual que é o seu estado? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Assim, a única coisa que eles pedem é de lagos, lagoas, córregos, e a recuo da rua tem que ver com a questão da prefeitura, a questão da construção. Se a área rural tem recuo da rua. Às vezes na prefeitura... Não, da rua até eu acho que não seria problema, né? Seria o problema que eu penso assim de porque córrego, da mata né? ciliar, a gente está fazendo alguns aí, ninguém pediu nada de recuo. Tem uns fazendo grudado na mata ciliar, não tem problema. Tá. Não, então seria bom. Você não pode adentrar e derrubar a mata ciliar sem autorização, mas construir grudado próximo não tem problema nenhum. A distância mínima é de acordo com o tamanho. 3 metros, 4 metros. Não tem problema, não. O problema é só córrego. Porque córrego tem distância. É que eu tenho negócios aqui na cidade e eu não queria ir para o sítio agora.
Só que a questão que onde eu tenho esse espaço, não tem o RT, né? Porque aí, assim, que eu fiz, né? eu não sei como é que funciona. É para abrir a empresa, eles estão pedindo a RT, é isso? Não, seria para regularização, no caso, né? Que tem que ter RT do prédio, né? A regularização. É que, assim, alguns, assim, eu não sei, em alguns estados a gente encaminha e eles não pedem nada do negócio. Se não pedisse nada para mim, seria ótimo, né? Porque, na verdade, assim, o que seria... a prefeitura você vai abrir a empresa. Se para abrir a empresa precisa da RT do local, né? Aí tem que encaminhar. Se não precisa, não tem que ter, não tem necessidade nenhuma. Porque o órgão ambiental não vai pedir. Tá okay. O órgão ambiental não vai pedir RT do prédio. Ele só vai pedir do criatório. Ele só vai pedir da área do criatório. E isso a gente fornece para o senhor. Ele não vai querer saber se o prédio tem RT, se está tudo ok. Só do criatório que ele vai pedir a RT. Não, então não é problema. Porque, na real, assim, o meu prédio aqui, ele ocupa uma área bem extensa. Então, foi feito em 4 etapas. E aí, o que eu quero dizer? O prédio que eu tenho é assim, ó. Ficou um pavilhão pré-moldado, que eu fiz no meio, que ficou bem no meio do prédio, ficou sem a documentação. Porque na época o pessoal montou para mim e eu acabei nem pegando documento. Não, mas se a prefeitura não pede, o órgão ambiental não pede. Ele só vai pedir do criatório mesmo. Certo. Porque a minha ideia seria fazer regularização, isso é uma área dos 140 metros, e para daqui uns 3 anos ir para o sítio. Depois aí só pede a transferência de endereço, apresentar a nova infraestrutura lá e fazer a transferência do endereço. Não, até porque eu acho que até comentei no chat aí um dia aí, a minha ideia seria fazer esse criatório aqui, e embaixo é um supermercado, que é meu, né? E futuramente eu pretendia fazer uma loja, e aí eu já aproveitava essa estrutura que eu vou montar e faria um novo criatório no sítio. Sim. Aí você pode abrir uma filial no sítio. Do próprio criatório, abre uma filial lá. É que eu não penso pequeno, eu penso grande, então... Não tem problema não. Espaço eu tenho, né? Pode ter, não tem problema nenhum. Mas se esse é o problema, o órgão ambiental não pede RT do prédio, não. Ele só pede escritura, comprovante do terreno, essas coisas todas. Ele não pede nada do prédio, não. Não pede. Tem tudo. É só que ficou esse pedaço no meio perdido aí, né? Não, então tá tranquilo, não tem problema nenhum. Dá então, para amanhã legalizar. Até vou ligar. Eu tentei hoje com a América e não consegui falar. É que ela estava viajando, ela estava no trânsito, por isso que eu acho que não conseguiu falar com ela. Tá? Tá. Mas então tá. Amanhã eu já ligo para a gente dar o pontapé inicial nisso aí. Beleza. Tá bom? Beleza, boa noite. Até comprando bicho já tô guardando os bichinhos aqui para que uns 2 anos tá produzindo. É isso aí. Comprando com nota fiscal não tem problema nenhum. Tendo a nota dos animais não tem problema nenhum. Tá? Sem mais nota nem de graça, não quero. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Não? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Agradecer a presença de todos e até a nossa próxima aula, que aí vamos fazer o fechamento do módulo 17 e iniciar o módulo 18. Beleza? Então, para o pessoal que já está, que é o pessoal que está na primeira turma, que é o pessoal da legalização, que tem acesso ao sistema lá nosso, o módulo 16 e as 2 aulas do módulo 17 já estão disponíveis lá para quem quiser assistir. O pessoal que comprou o curso, que está no outro sistema novo, a América também já está subindo as aulas do módulo 16, né? E já está terminando de editar o do módulo 17 para subir também, então vai estar todo mundo disponível para poder assistir os últimos 2 módulos que a gente já subiu. Beleza? Então, boa noite a todos. Até o próximo. Boa noite, boa noite. Falou. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.